Milagres e graças de Santa Edviges. Milagre da água transformada em vinho. Santa Edviges jejuava quase todos os dias, menos nos domingos e dias festivos quando tomava 2 refeições. Durante 40 anos não comeu carne. Seu irmão bispo de Bamberg a aconselhava a não ser tão rigorosa, mas sua convicção era imensa. Seu marido Henrique, em uma ocasião em que Edviges estava doente, pedia a ela que tomasse um pouco de vinho e se alimentasse melhor. Mas um mordomo acusou Edviges de não estar obedecendo ao marido. Quando Henrique chegou próximo à mesa onde Edviges estava se alimentando, pegou de repente o cálice e provou e sentiu o gosto do melhor dos vinhos. Os empregados ficaram maravilhadas, pois estavam certos de terem colocado apenas água no copo. Milagre da ressurreição e libertação de um condenado. Certa vez um homem foi condenado à forca por ter roubado. Os parentes do condenado foram recorrer à santa, que pediu ao seu marido pelo condenado. O duque respondeu que talvez o homem já tivesse sido morto, mas que se ele estivesse vivo seria perdoado. Um soldado saiu rapidamente para ver se o homem estava vivo, mas encontrou o homem pendurado na forca e, tirando a espada, cortou a corda e o homem ressuscitou. E o soldado disse a ele: "Graças a Nossa Santa Senhora você foi perdoado." Milagre de mais uma ressurreição e libertação. Outro fato foi relatado em Roma por várias testemunhas no processo de beatificação. Certa vez um inimigo declarado do duque e conhecido malfeitor foi preso e condenado à forca. Para que Edviges não soubesse da condenação, o duque mandou que o prisioneiro fosse executado na mesma madrugada. Naquela noite Edviges havia passado a noite na igreja e voltava para casa ao amanhecer, e ela ficou sabendo da morte do condenado. Ela pediu ao esposo que perdoasse aquele homem, e o duque, com a certeza de que ele já estava morto, consentiu. Assim que o homem, já morto há tempos, foi retirado da forca, recobrou a vida, e desde então o duque ordenou que fossem libertados todos os prisioneiros pelos quais ela pedisse. Milagre da cura das irmãs do mosteiro. A sua caridade era imensa e a sua compaixão pelo próximo era movida pelo imenso respeito e temor a Deus. Tinha compaixão pelos prisioneiros e pelos pobres e endividados. Como era muito rica, a duquesa possuía muitas terras e bens e perdoava todas as dívidas e nunca desamparava um pobre que a ela recorresse. Alguns milagres de Edviges na terra são notórios, como a cura de muitas irmãs do monastério, em alguns casos de cegueira. Milagre de sua profecia. Como se aproximava a morte de Edviges, sua filha, a abadesa Gertrudes, perguntou a ela onde queria ser sepultada, e a santa respondeu que gostaria de ser sepultada em um cemitério comum. Como insistia sua filha em dar-lhe um túmulo na igreja, a santa pediu para ser sepultada perto do altar de São Bartolomeu Apóstolo. Mas a filha insistiu para que ela fosse sepultada diante do altar de São Pedro, e Edviges, como tinha o dom de prever o futuro, como fez em muitas vezes, disse: "Se fizerem assim, não terão mais sossego as monjas", e como ela disse, aconteceu devido às multidões que iam visitar o túmulo da santa. Milagre do odor de santidade. No dia 15 de novembro de 1243 morreu Santa Edviges. Seu pobre corpo estava dilacerado pelas penitências. As irmãs, ao se prepararem para lavar o corpo da santa, ficaram horrorizadas ao verem sobre o corpo um duríssimo cilício e na cintura uma grossa corda de crina toda retorcida. Seu corpo estava coberto de feridas, e à vista das irmãs o corpo, tão pálido e quase azulado por causa dos frequentes jejuns e macerações, começou a tomar um tom róseo e a brilhar com uma luz celeste, e um perfume emanava de seus lábios. Milagre da ressurreição de um menino contado em seu processo de beatificação. Dentre os numerosos milagres, há o caso do filho do soldado Vitoslau Boris, que tinha 7 anos de idade e adoeceu gravemente. Na ânsia de respirar, o peitinho da criança estava aprofundado, as mãos e os pés estavam já amortecidos. O soldado que serviu a Santa Edviges pediu nos seguintes termos: "Minha senhora, eu a servi durante a sua vida e lhe peço sua intercessão para que meu filho não morra." E assim que terminou esta prece, o menino voltou a falar e desapareceram os sinais de morte. O fato foi narrado no processo de beatificação da santa e atestado por testemunhas. Após a morte, os santos que não tiveram nada a se purificar, como Santa Edviges, já estão diante de Deus. 2 TM 4,18. 2 Cor 5,12. Se você acredita no poder da fé e busca a intercessão de Santa Edviges, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos edificantes. Compartilhe com quem precisa de uma palavra de esperança e vamos juntos transmitir vitórias. E obrigado. Gratidão.